livro de João, capítulo 3, no verso 16, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia e é também um dos textos que mais revelam a preciosa graça de Deus. Aqui diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Deus amou. Embora há uma visão distorcida por parte dos humanos, mas a Bíblia é clara. Deus não odiou o mundo. Deus não se irou contra o mundo. Deus amou. E quando fala em mundo, Deus não amou as coisas. O mundo aqui representa pessoas. Deus amou o ser humano. Se você tem amor no coração, lembre-se, esse amor vem de Deus. Ele é a fonte do amor. Todo amor que existe nesse mundo jorra da preciosa fonte da graça do trono de Deus. Há um consenso no mundo de que aqueles que mais amam são as mães. A mãe, ela faz tudo, ela é capaz de fazer qualquer coisa pelo filho. Mas não se esqueça, o amor que a mãe tem, esse amor é uma pálida ideia do grandioso amor que Deus tem por cada um de nós. E o texto diz que Deus amou o mundo e deu seu único filho. Veja só, Deus não deu castigo, Deus não deu morte, Deus não deu câncer, Deus não deu vírus, Deus não deu fome, Deus não deu guerras, Deus não deu nada daquilo que as pessoas dizem que Ele deu. Na verdade, Deus deu aquilo que Ele tinha de melhor. Ele deu o seu único, o seu precioso Filho, o príncipe dos príncipes do exército celestial. Deus deu o seu Filho. Para que Ele deu o Filho? Para todo aquele, note a expressão, é uma expressão universal, é uma expressão inclusiva. Deus deu o seu Filho para todo, ou seja, Deus não tem acepção de pessoas, seja um hindu, muçulmano, um espírita, evangélico, católico, ladrões, prostitutas, assassinos, homossexuais. Não importa quem seja a pessoa, a Bíblia diz que Deus deu o seu único Filho para todo. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso, o texto diz que Ele quer salvar todos. Mas o todo tem uma delimitação. Todo aquele que nele crê. O que é crer? Eu sei que todos dizem, eu creio em Deus, eu creio em Cristo. Mas na verdade, o crer é simplesmente você entender que você, sem Cristo, está perdido. É você entender que sem Jesus não há salvação para você. Sem Jesus, o ser humano nasce, cresce, sofre, morre e acabou. Mas com Jesus é diferente. Então, crer em Jesus é entender que você não é bom, que todos os teus atos de bondade não passam de trapo de imundícia diante de Deus. O ser humano não é bom. Depois que Adão pecou, o ser humano se tornou perverso. O ser humano é mau. E a Bíblia diz que unicamente Deus é bom. Então, crer é entender que não há salvação sem Jesus. Crer é entender que somente Jesus nos salva, não passamos de trapos. Somos pó e ao pó tornaremos. Mas crer é entender que há solução. Essa solução é em Jesus, porque Ele é bom. Nesse mundo, Ele não cometeu nenhum pecado. Nesse mundo, Ele se deu por nós. Na cruz, Ele pagou o preço. Ele pagou o preço por você. Então, unicamente por Jesus a salvação. É eu entender isso e me dar para Ele, implorar
como o ladrão na cruz. Ó Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim no teu paraíso. Ó Senhor, lembra-te de nós. Isso é crer. É entregarmos a Ele, entendendo que unicamente Ele pode nos salvar. E o texto diz mais: para que todo aquele que nele crê não pereça. O pecado leva à dor, o sofrimento, a angústia, a desilusão. E o pior de tudo, o pecado leva à morte. O pecado não tem graça. O pecado é trágico. O pecado mata. Satanás é o pior patrão que existe em todo o universo. Ele faz com que as pessoas sejam seus escravos. As pessoas trabalham para ele, as pessoas lhe servem. E no final ele mata os desejos da carne, tudo aquilo que o mundo oferece e tudo aquilo que Satanás oferece. Tudo estão em oposição ao reino de Deus. E o salário de tudo isso é a morte certa. E não apenas a morte comum, mas a morte eterna, no lago de fogo, na destruição final dos ímpios. Ali será um lugar de acusação, de ódio, de tremor, de ranger de dente, de angústia. Talvez hoje alguém está num relacionamento maravilhoso, proibido, num adultério, mas naquele lugar de desespero, um odiará o outro, um falará para o outro: eu estou aqui por tua causa, eu me perdi porque você me levou a esse relacionamento proibido. Então, amigos, o pecado não compensa, o pecado leva à morte, mas o texto conclui, cheio de graça: tenham a vida eterna. Quem crê em Jesus não morre, dorme. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. João 11, Lázaro morreu e Jesus falou: Lázaro não está morto, ele dorme e vou acordá-lo. Todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que entendem que unicamente Jesus pode nos salvar e se entregam a Ele, não morrem, porque Jesus é a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê nele terá a vida eterna. O que você faria por um ano de vida? A história está repleta de reis, faraós, imperadores, os grandes desse mundo, os ricos, tanto do passado como do presente, fazem de tudo para terem 5, 10 anos a mais de vida. Mas, até agora, a morte tem se mostrado implacável. A morte não tem acepção de pessoas, rico, pobre, feio, bonito, não importa a religião, ela leva todos. Porém, por mais que os grandes do mundo fizessem de tudo por mais um ano, 2, 3, 10 anos de vida, não conseguiram. Mas a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus terá a vida eterna. A vida eterna é um sonho universal. A vida eterna é o desejo de todos aqueles que estão nesse mundo. Ela é de graça em Cristo. Ele pagou o preço para restaurar a vida eterna que perdemos no Éden. Se você ainda não fez uma entrega a Cristo, crendo nele, faça isso agora. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, bendito seja o teu nome por Jesus, que tu deste para nos salvar. Ó Senhor, aceita o nosso coração e salva todos nós, em nome de Jesus. Amém.